Olá pessoal, como combinei, então estou apresentando aqui a videoaula sobre o tema do modelo padrão de partículas, que é o último tema do nosso curso. Nós começamos lá com radiações, foi para modelos atômicos, fenômenos da natureza da luz. O último tópico nas últimas duas reuniões que tivemos foi sobre radiações, e agora o último do modelo padrão de partículas. Então, essa videoaula eu vou tentar discutir um pouco com vocês a questão do modelo padrão, explicar a física ali, mas eu também quero ir discutindo o que eventualmente vocês podem abordar, levar para a sala de aula, trabalhar. Vocês vão ver que o modelo padrão é um conjunto de muita informação. Nem todas são necessárias para o aluno do ensino médio na escola. Então a gente tem que tratar mais a informação de forma qualitativa do que quantitativa. Então a gente vai discutir aí um pouquinho sobre isso. Por isso o vídeo vai ficar até um pouco maior do que se eu só ficasse explicando, mostrando o modelo padrão ali, ok? Então vamos lá. Bom pessoal, então vamos ao que interessa. Então vamos começar a falar, antes de entrar direto no modelo padrão, vamos continuar e vamos falar sobre aceleradores de partículas. Bom, por quê? Aceleradores de partículas são as máquinas, que permitem descobrir o interior da matéria, descobrir a composição do universo, colidindo partículas com outras partículas, com núcleos atômicos. Então elas têm uma importância muito grande dentro do contexto do modelo padrão de partículas, da construção do modelo padrão de partículas. E também pode ser um modo de você introduzir o assunto, começar a falar do assunto. Um pouco mais à frente eu vou falar de dois aceleradores que vocês podem usar como fator de iniciar uma discussão e tudo mais. Essa parte de acelerador de partículas é uma coisa bem básica, não vou entrar em muito detalhe, porque ele é muito mais experienciar uma discussão e tudo mais, para entender como é que... Por que o pessoal descobre todas as partículas que vão surgindo, que vão descobrindo, que constituem um modelo padrão de partículas. Então, por definição, os aceleradores de partículas são equipamentos que fornecem energia por meio do movimento a feixes de partículas subatômicas eletricamente carregadas, e eles possibilitam a concentração de grande energia em um pequeno volume em posições arbitradas, definidas e controladas de forma precisa. Então, os aceleradores de partículas, o próprio nome já indica muita função dele, ele dá movimento a partículas, acelerando elas, dando muita velocidade com elas. Esses aceleradores conseguem fornecer velocidades hoje em dia muito próximas da velocidade da luz, tá? Então é muita energia que ela recebe. Eu já falo um pouco para frente do que é a partícula subatômica, mas com toda essa energia, todo esse movimento, quando ela colide com outra partícula ou com um núcleo de um átomo mais pesado, com muitos prótons, muitos nêutrons, essa energia é liberada, e é aí que surgem determinadas partículas com um período de vida muito curto, que só precisam de detectores muito sensíveis para detectar, e é daí que a gente estuda e entende um pouco sobre o universo. Okay? Bom, então eles são usados para aumentar a velocidade da partícula, especialmente eles usam muito a questão das partículas alfa, que é um núcleo do átomo de hélio, que são 2 prótons e 2 nêutrons, ou prótons, e ambos têm cargas positivas. E com isso eles bombardeiam outros núcleos estáveis, para ver o que acontece quando essa energia toda da colisão, ela é liberada. Então a utilização desse equipamento é muito importante, porque quando eles colidem, seja a partícula alfa ou prótons, com núcleos atômicos mais pesados, eles conseguem fazer núcleos atômicos ainda mais pesados.
Então a natureza só consegue, o universo só consegue produzir até um determinado elemento. A partir dali são elementos produzidos em laboratórios. Os laboratórios são os aceleradores de partículas. Eles colidem essas partículas com os núcleos pesados, fazendo partículas ainda mais pesadas, instáveis, né, com tempo de vida curto. Mas é assim que eles conseguem descobrir aqueles elementos novos que vira e mexe são incluídos na tabela periódica lá dos elementos. Okay? Bom, partículas subatômicas, já falamos um pouquinho antes. Nada mais é que são partículas que têm dimensão menor que um átomo. Tá? Então, seja que átomo for, ele é composto pelo núcleo e pela eletrosfera. Né? E, ironicamente, o maior volume do átomo em si é espaço vazio. Né? Então, há uma distância, vamos dizer assim, no mundo quântico, a distância entre o núcleo e a eletrosfera é muito grande, muito vazio. Né? Então, quando a gente diz partículas subatômicas, é que a gente está falando de partículas que compõem o núcleo, ou núcleos de átomos, porque ele é menor que o átomo. Tá? Então, normalmente, as mais conhecidas são o próton, o nêutron e o elétron. Né? São as que compõem toda a matéria que a gente conhece do universo. E essas partículas, elas podem ser elementares ou não. Né? Também já na sequência falo, ou explico o que é elementar. Né? Como, por exemplo, próton e nêutron não são partículas elementares. Né? Que são partículas que são compostas por outras partículas. E um detalhe é o seguinte, o nêutron, como ele não tem carga elétrica, ele não pode ser acelerado num acelerador de partículas. Né? Na sequência vamos ver os dois princípios que fundamentam o funcionamento do acelerador, mas eles dependem de partículas com cargas elétricas. Né? Então, normalmente eles usam prótons, ou, no slide anterior, né, átomos de núcleo de hélio. Né? O nêutron não tem carga elétrica, ele pode ser uma partícula alvo, mas ele não pode ser a partícula acelerada. Bom, as partículas elementares nada mais são que partículas que elas não são compostas de outras coisas. É ela e acabou. Né? Então, partículas que não são elementares, como por exemplo o próton e o nêutron, como também apareceu no slide anterior, eles são compostos de outras coisas. Então, ele é uma partícula ela é uma partícula que ela não é elementar. Tá? Então, os elétrons, né, do próton, nêutron, do que a gente conhece do átomo normal, os elétrons é uma partícula elementar porque você não consegue compor o elétron com outras coisas. Né? Ele é a menor parte dele mesmo. Bom, então o funcionamento do acelerador de partículas ele depende de dois conceitos fundamentais e muito simples, né, que a gente trabalha muito nas escolas. Bom, o primeiro é o efeito que uma partícula carregada sofre ao passar por um campo magnético produzido por um ímã. Né? Segundo as leis que regem os fenômenos eletromagnéticos, uma partícula carregada desvia sua trajetória ao passar por um campo magnético. Tá? Lembre-se que um campo elétrico em movimento gera um campo magnético e um campo magnético em movimento gera um campo elétrico. Então, uma partícula, né, que tenha uma carga elétrica, se ela está em movimento, esse campo elétrico está em movimento. Então, esse campo elétrico acaba gerando um campo magnético junto com ele, que reage a um campo magnético externo. Com isso, a partícula tem a sua trajetória desviada. O outro efeito, né, é quando a partícula passa por um campo elétrico. Então, esse campo elétrico vai acelerar a partícula, vai dar movimento para ela. Ela vai seguir uma direção, né, que é a direção da força gerada pelo campo elétrico. Né? E isso é a parte de eletricidade mais básica. Né? E conforme maior o campo elétrico, mais tempo o campo elétrico ele é acionado, mais velocidade a partícula ganha, ou seja, mais energia a partícula ganha. Né? Então, o que a gente tira daqui desses dois princípios, desses dois conceitos? Os campos elétricos aceleram as partículas eletrizadas, normalmente cargas positivas, e o campo magnético muda a trajetória delas. Então, eles usam o campo magnético para manter elas dentro de uma trajetória que eles querem, e o campo elétrico acelera essas partículas até as velocidades a velocidade de energia que eles desejam.
né, que os físicos desejam os consultores do acelerador. Né? Então, o funcionamento básico é o uso de campos elétricos e magnéticos. Campo elétrico para acelerar e campo magnético para direcionar, normalmente numa trajetória circular. Então, existem tipos diferentes de aceleradores. Né? Conforme a tecnologia foi evoluindo, foi se produzindo diferentes tipos de aceleradores. Então, a gente tem aceleradores lineares, que acelera a partícula numa linha reta. Tem aceleradores eletrostáticos, por exemplo, como o gerador de Van der Graaf, que simplesmente por meio de campo elétrico ele dá movimento a cargas elétricas. E aí tem aceleradores cíclicos, que significa dentro de um circuito fechado. Ele acelera essa partícula dentro de um circuito fechado. Né? Que existem esses tipos, o ciclotron, sincrociclon, síncrotons, microtron, betatron e câmara de vácuo anulares. Bom, eu marquei os synchrotrons ali porque a maioria dos aceleradores eles usam esse tipo de acelerador, né? Quero falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Mas eu não recomendo que seja abordado, por exemplo, diferentes tipos de aceleradores, explicar o que é linear, eletrostático e tudo mais. Eu acho que falar dos síncronos, que são os hoje os mais usados, né, os tops, eu acho que isso é o caminho ideal. Né? E eu vou falar de dois tipos de desaceleradores de síncotrons. O mais famoso de todos é o Large Hadron Collider, né, o famoso LHC. Né? Então, aí tem uma foto de um tubo dele, que dentro desse túnel essas partículas são aceleradas. Então aqui é uma foto dele, é uma imagem mostrando o tamanho dele, né? A circunferência dele é gigantesca, né? Porque quanto mais tempo essas partículas passarem no campo elétrico, mais energia ela ganha. Então na hora da colisão, a colisão libera mais energia, você consegue criar, né, no momento da colisão mais partículas que normalmente a gente não consegue ver, né, investigando simplesmente o que a gente consegue detectar, né, com instrumentos. Então esses pontos ali tem o ALICE, Atlas, o LHCb, CMS, tem vários, ao longo de todo o percurso do acelerador, tem vários tipos de instrumentos, né, para detectar onde feixes são colididos ou partículas são colididas contra um núcleo atômico mais pesado. Né, e cada um tem uma função diferente, tem, né, qualidades diferentes para investigar toda essa estrutura da matéria. Aqui é só uma outra foto mostrando mais, né, os equipamentos, aqui um pouco mais qualitativo ali. O acelerador em si ele é abaixo da Terra, ele não fica em cima, né, na superfície. Está algumas dezenas de metros abaixo. Então aqui mostra um pouquinho de como que é a estrutura. Né? Então quando o pessoal precisa descer lá, ele precisa pegar um elevador, descer muitos metros para chegar até onde fica o equipamento em si. Né? E na parte de cima ficam os prédios, os pesquisadores, onde eles fazem suas pesquisas e tudo mais. Bom, o LHC ele fica na periferia da cidade de Genebra, na Suíça, né, sendo formado por um tubo enorme de circunferência de quase 27 quilômetros. Então aquela circunferência, né, aqui atrás que eu mostrei, ela tem quase 27 quilômetros. Então é algo gigantesco. É o experimento científico na superfície da Terra mais caro da história. Acho que custou mais de 15 bilhões de dólares no total. Não é o experimento científico mais caro da história, porque é a estação espacial, que já custou mais de 100 bilhões de dólares. Mas a estação espacial está lá no espaço, né? E na superfície, o experimento científico mais caro é o LHC. Né? Então ele fica, a profundidade dele é cerca de 100 metros. E ele é um dos experimentos do CERN, né, que é a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Então cientistas do mundo todo, inclusive do Brasil,
vão direto para lá para fazer suas pesquisas, seus estudos, né? Então, é um experimento científico, uma colaboração muito grande de vários lugares do mundo, vários países, né? E mostra a importância dele no estudo da composição do universo. Então, a questão básica, por assim dizer, dos aceleradores de partículas é a quantidade de energia que ele pode dar às partículas aceleradas. Ou seja, quanto mais velocidade, mais energia. E na hora da colisão, a energia liberada, né, surgem essas partículas energéticas com um tempo de vida muito curto. Tá? Então, essas partículas, normalmente, elas existiam no que é considerado o início do universo, onde o ambiente era extremamente energético, partículas completamente estranhas existiam. Tá? Então, como hoje a gente não vê essas partículas usando instrumentos convencionais, a gente precisa criar essas partículas a partir de uma quantidade de energia, uma liberação de energia muito grande. Né? Então, isso é feito a partir das colisões entre partículas ou de partículas com núcleos atômicos mais pesados. Então, dependendo de onde ela faz a colisão, né, um instrumento detecta e consegue ver essas partículas. Né? Só que precisa de uma quantidade colossal de colisões. Né? Então, não é um próton que está o tempo todo ali girando e tudo mais. São feixes de prótons, milhares de prótons, né, que passam por colisões, e esses detectores eles vão pegando tudo que vai surgindo ali, e depois de bastante tempo é que eles vão vendo aos poucos, né, que ele não consegue ver todos os resultados das colisões vamos dizer, ao vivo, né, uma quantidade de dados que o acelerador de partículas gera é gigantesca. Então, quando eles descobrem uma partícula, você vê que a colisão já aconteceu muito tempo atrás. Então, até por isso depende de muita cooperação de cientistas do mundo todo para estudar a quantidade de dados monumental que esse equipamento gera. Né? Provavelmente, se ele desligasse hoje, teria dados para ser pesquisado ainda para os próximos 3, 4, 5 anos. Né? Tamanha quantidade de dados que esses aceleradores de partículas geram. Né? E tem o acelerador de partículas, talvez seria até mais interessante de falar, que é o acelerador de partículas, o Sirius, né, que está sendo construído no Brasil. A previsão é de que ele entre em funcionamento ano que vem. Né? Vamos torcer para que realmente ele entre em funcionamento no ano que vem, que não atrase. Né? Porque ele foi projetado para ser o equipamento desse tipo, síncrotron, mas ele não colide partículas. Ele acelera partículas para elas gerar uma radiação, e aí eles conseguem realizar diversos estudos com essa radiação. Mas é o aparelho mais desenvolvido no mundo, de longe, assim, o melhor, com mais qualidade, com mais definição no mundo, né, dos aparelhos desse tipo. Então está gerando, vamos dizer assim, apreensão no mundo todo, porque tem muita gente interessada já em vir e realizar pesquisas no Brasil por causa desse acelerador. Então ele é o experimento científico mais caro que a gente já realizou no Brasil. Está ainda em construção, né, mas é o experimento científico mais importante que a gente tem que valorizar bastante. Então, nós temos um videozinho para falar um pouquinho sobre ele, alguns minutinhos, né? Então vamos a ele. Dá para ter uma ideia do tamanho do prédio, né? Na hora que você vê isso aqui fechando. Esse é o Sirius, um acelerador de partículas de tipo síncrotron. O nome assusta, mas um síncrotron funciona como uma espécie de microscópio gigante. No interior do acelerador, um feixe de elétrons recebe energia até alcançar velocidades próximas à da luz. Quando esses elétrons fazem uma curva, eles emitem radiação.
a radiação síncrotron. Ele é capaz de atravessar os materiais e é usado pelos pesquisadores para analisar a estrutura da substância com as quais eles vão trabalhar. O Brasil já tem um acelerador desse tipo em funcionamento desde 1997. O objetivo dele é como se fosse um grande microscópio que permite investigar a estrutura da matéria, de qualquer material, orgânico e inorgânico, na escala dos átomos, na escala atômica. E isso tem uma importância porque para você entender e melhorar, vamos dizer assim, os materiais, ou entender processos biológicos, você precisa ter um conhecimento profundo da estrutura atômica. Você precisa saber quais são os átomos que compõem aquele material, qual a organização espacial desses átomos, como as ligações químicas são feitas. Tem grupos que hoje vêm fazer tomografia de mini-órgãos, que é uma área bastante importante. Mini-cérebros, mini-corações, e inclusive na área de mini-cérebros, pessoas estudando doenças degenerativas e Zika hoje em dia. Você tem grupos estudando proteínas que podem ser importantes para fármacos. Tem grupos na área de ciências de solo tentando entender questões ligadas a fertilizante, otimização desses fertilizantes. O acelerador atual do Brasil é útil, porém obsoleto. O novo acelerador em construção foi planejado para ser a máquina desse tipo mais avançada em todo o mundo. O Sirius será o síncrotron mais brilhante do planeta. O feixe vai ter um brilho muito maior. Como eu te disse, o feixe vai ser bem menor e bem mais colimado. Então, significa isso para os experimentos, significa que você consegue resoluções muito maiores, né? E você vai ter também uma coerência muito maior do feixe, né? Que abre toda uma área nova de estudos que são tornados possíveis com esse feixe mais brilhante, mais coerente. O Sirius também será o projeto mais caro da história da ciência brasileira. A ideia de construir o acelerador chegou ao Ministério da Ciência em 2008. De lá para cá, o projeto acompanhou o vai e vem da ciência nacional. Entre 2005 e 2013, as verbas para fazer pesquisa no Brasil cresceram. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, cresceu, alimentado pelos royalties do petróleo. A partir de 2014, no entanto, a situação degringolou. O dinheiro do petróleo deixou de fluir para o FNDCT e o orçamento do Ministério da Ciência diminuiu. Alguns cientistas brasileiros, sem dinheiro para fazer pesquisa por aqui, deixaram o país. O governo garante que o Sirius não vai ser afetado por essa crise. Desde 2015, ele está entre os projetos contemplados no Programa de Aceleração do Crescimento e é considerado estratégico pelo Ministério da Ciência. Nosso cronograma é para ele ter o chamado primeiro feixe, ou seja, tudo o prédio está pronto, os aceleradores todos prontos e as primeiras linhas de luz prontas em 2018. É o que eu brinco, no Brasil a gente é conhecido, tem o Cristo Redentor, tem o Maracanã, tem tem coisas naturais também, como as Cataratas do Iguaçu. A minha expectativa, para não dizer um sonho, é que o Sirius se transforme num desses marcos. Bom, eu vou deixar no descritivo do link, mas eu vou também deixar essa apresentação de PowerPoint disponibilizada lá no site, na seção do nosso curso. Mas tem 3 links de notícias, né, de sites bem interessantes, muito boas, para vocês conhecer um pouco mais, eventualmente usar na sala de aula, discutir e tudo mais. O primeiro, o Sirius nasce com status de estrela científica internacional e luta por verbas, a aposta do superacelerador e o acelerador de partículas de 1,5 bilhão. Então, como eu disse, é o projeto científico mais caro da história do Brasil. Não foi terminado ainda, mas o orçamento dele, a princípio, é de 1,5 bilhão. Vai se gerar pesquisa de ponta no país a partir do acelerador, mas nós vivemos um tempo que assim, é difícil de prever o que pode acontecer. Por enquanto, as verbas do acelerador já sofreu atraso, mas não foram canceladas. Mas vamos esperar e torcer para que o acelerador consiga ser terminado, consiga ser posto para funcionar e que nossos pesquisadores e pesquisadores, os pesquisadores do mundo todo possam realizar as suas pesquisas, e desenvolvimento científico e tecnológico que possa ajudar as pessoas no mundo.
né? Essa é o meu desejo, acho que é o desejo de muita gente, né, sobre esse acelerador. Tem tanta coisa errada no Brasil, né? Vamos torcer para que uma pelo menos dê certo. Tá? Bom, então entrando, né, vamos entrar direto na parte do modelo padrão de partículas aí. Bom, pessoal, então sobre vamos fazer uma introduçãozinha sobre o modelo padrão de partículas. O modelo padrão é uma teoria criada por físicos para tentar descrever o universo. Eu vou tentar fazer uma analogia para vocês entenderem melhor o que é esse modelo padrão. Imagine que, por exemplo, a física ela estuda e vai descobrindo fenômenos, efeitos, e vai estudando, vai teorizando, vai matematizando e vai construindo o conhecimento sobre determinados assuntos. Imagine que você tem aqui um monte de peças de quebra-cabeças. Cada uma é como se fosse um fenômeno, um efeito, alguma coisa do nosso mundo, né, do universo. Então a física ela pega um fenômeno, né, um efeito, estuda sobre ele, aí ela descobre um pouquinho mais sobre outro fenômeno, né, e eles vão construindo um conhecimento que agrupa vários tipos de fenômenos, vários efeitos, várias consequências, né, e ela vai fazendo isso ao longo do tempo, conforme ela vai descobrindo mais sobre as coisas. Então, quanto mais a gente descobre sobre o universo, cada coisinha que a gente descobre no universo é como se fosse uma pecinha. Então, essas pecinhas vão se juntando, né, e vão formar alguma coisa muito maior. Um conhecimento maior que explica mais fenômenos, né, que ajuda mais a compreensão desse universo. Então, a cada pecinha é importante para a gente entender o todo. Né? Cada peça seria uma parcela do todo, então a gente não conseguiria ver o todo. A gente poderia ver fenômenos locais, mas não todo. Né? Então, o todo, só para mostrar uma analogia, seria o conhecimento de tudo que a física vai descobrindo sobre o universo. Okay? Então, o modelo padrão ele é uma construção científica para tentar explicar do que o universo é constituído. Então, conforme as coisas foram descobertas, né, conforme o advento da tecnologia, da mecânica quântica, da teoria da relatividade restrita e geral, nós fomos adquirindo conhecimento. Cada pecinha foi sendo acumulada, né, até formar alguma coisa maior. Essa coisa maior é o que a gente chama hoje de modelo padrão de partículas. Seria algo bem grandão a constituição aqui. Então, como uma introdução ao modelo padrão, a gente pode... A própria analogia que eu fiz aqui do quebra-cabeça é legal. Vocês vão entender porque um pouco mais à frente, quando eu começar a falar das partículas. Porque cada pecinha é como se fosse uma partícula. Então você vai descobrindo novas, vai agrupando ela de acordo com as suas características e você tem depois um todo que seria o universo. Mas a questão que a gente pode, vamos dizer assim, problematizar no modelo padrão, para começar, como a gente vai iniciar a abordagem do modelo padrão. Então eu fiz uma pequeno modelinho aqui, né, esse formato assim não tem nada a ver, mas é só uma representação de um núcleo de um átomo de carbono. Então as bolinhas vermelhas poderiam ser representadas os prótons e as brancas os nêutrons. Então esse átomo de carbono, esse núcleo de carbono tem 6 prótons e 6 nêutrons. Então a pergunta que eu inicio a abordagem sobre o modelo padrão é a seguinte: aqui tem vários prótons, isso é um átomo de carbono. Você pega, por exemplo, um átomo de urânio que tem, sei lá, eu acho que 80 e cacetada prótons, tá? A coisa é muito pior. Mas ia ficar muito estranho tentar fazer um negócio com 80 e poucos prótons, com não sei lá quantos nêutrons, ia ficar uma bola gigante. Então eu peguei um átomo de carbono que ele é mais representativo, mais fácil de fazer, né? Você tem vários prótons, tudo juntinhos aqui no núcleo atômico.
E a gente viu, né, todos nós vimos, né, estudando eletricidade, que cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. E aqui está cheio de prótons, carga positiva. Então, a pergunta que fica é: por que o núcleo atômico se mantém unido, se mantém juntinho, que se ele não simplesmente explode e separa todas as partículas ali do núcleo? Como que ele não faz isso, e mesmo tendo a força de repulsão elétrica aqui? Aí alguém pode falar: mas é os nêutrons? Não, o nêutron não tem carga elétrica. Então o nêutron basicamente são partículas que estabilizam o núcleo, né? Mas estabilizar o núcleo é na questão, por exemplo, que vocês viram em radioatividade. Tá? Aqui no nêutron, para a pergunta que eu estou fazendo, não tem não faz relação. Tá? Mas se tem a força elétrica, por que os átomos não têm unido? Por que a gente se não vê um átomo simplesmente explodindo? Bom, se explodisse, se eles não se mantessem coesos, nós não existiríamos. Então aqui você consegue mostrar rapidinho, né, que existe alguma coisa no núcleo atômico que impede que os prótons simplesmente saiam por causa da repulsão elétrica. Que alguma coisa os mantém unidos e que consegue manter eles unidos vencendo a força eletrostática de repulsão. Então é isso que, em parte, o modelo padrão tenta explicar, que é o que nós vamos continuar vendo agora.